Oi, eu sou a Isabel, este é o Hear the Bells e hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês outro episódio da nossa série Vale ou não vale a pena ler essa série? E dessa vez a gente vai falar sobre a duologia de histórias em quadrinhos do Visão. Vale dizer, antes aí de começar a falar sobre essa história, de apresentar alguns comentários gerais, o que eu achei dessa leitura, que não, eu não leio tantas histórias em quadrinhos assim e eu sempre faço questão de comentar isso porque não sou nenhuma expert, não tenho estudos aprofundados no assunto, mas tenho ali algumas preferências. Vale dizer também que apesar de ser super fã, de assistir todos os filmes já lançados do universo Marvel ali, de Vingadores, de super-heróis nos cinemas, eu não leio absolutamente nada, praticamente nada de super-heróis, tá? Gosto do que eles representam, gosto dos filmes, mas eu não leio histórias em quadrinhos de super-heróis. Vale dizer isso porque sempre surge aquela pessoa que diz: ah, mas você não leu o capítulo tal, da edição tal de 2000 e tanto. Não, eu realmente não li. E tá tudo bem. Então, agora que estamos avisados, a duologia ali que eu estou chamando, de duologia do Visão é composta pelo primeiro volume, Visão um pouco pior que o Homem, e o segundo volume, Visão Eu Também Terei Salvo pelo Amor. De maneira geral, nessa duologia, ali principalmente no primeiro volume, a gente vai ter a família do Visão se mudando para uma casa nova, para um bairro novo, para uma cidade nova, e então se adaptando a todo aquele ambiente, todo aquele cotidiano e também aos desafios que vão surgir porque os Visões são sintozoides, o que significa que são androides feitos com sangue e órgãos humanos. No caso do Visão, foi criado por Ultron para destruir o que a gente já mais ou menos sabe, os Vingadores. Mas, em vez disso, ele se voltou contra o seu pai, então se juntou aos Vingadores e vem trabalhando com eles desde então. O que acontece aqui, então, é que o Visão criou realmente a sua família e se mudou. Existe todo ali uma história que aconteceu antes disso e ouso dizer, quem só acompanha ali os filmes vai entender tranquilamente, desde que seja aquele tipo de leitor que pega ali as dicas, e os 2 volumes dessa história vão te oferecer dicas, vão te oferecer informações para que você entenda realmente o que aconteceu antes e o que está acontecendo agora. Então, não é algo extremamente difícil, não é algo que o leitor que não acompanhe periodicamente as histórias em quadrinhos que são publicadas com relação ao universo Marvel de super-heróis não vai conseguir entender. Muito pelo contrário, a gente entende muito bem. Se você só acompanha os filmes, a gente vai entender ali o que aconteceu, por que o Visão está com esta família nova, a gente vai entender por que ele se mudou ali para aquele bairro, o que ele queria e o que foi acontecendo. Isso é uma coisa bacana de mencionar já, porque já acompanhei algumas discussões dizendo que certas histórias talvez não fossem ali tão acessíveis para aqueles leitores novos, aqueles leitores que não acompanham a penca de histórias já publicadas com relação ao universo dos super-heróis. Esse aqui, acredito que o leitor vá tranquilo. A história, então, retomando, é basicamente essa. O que eu informar além disso poderia ser considerado um spoiler, mas então, vale ou não vale a pena conferir a duologia do Visão? Ouso dizer que vale. Aqui a gente tem uma história que poderia continuar em diversos volumes, mas que bom que não continuou, porque ela termina de um jeito bacana, de um jeito que faz a gente pensar. É uma história, talvez vá para um outro lado dos super-heróis, que é realmente essa questão: como seria se eles tivessem família, como seria a dinâmica, como
eles iriam lidar com os filhos, como seria a questão dos poderes e assim por diante. Tudo isso vai existir, vai ser tratado aqui nessa história de formas um tanto curiosas, às vezes duvidosas, às vezes chocantes, mas de formas que realmente fazem a gente pensar neste outro lado aí dos super-heróis. Coisa que eu gostei bastante e coisa também que em alguns momentos, devo dizer, não gostei tanto assim. Não por conta da história em si, mas por conta das coisas que a gente encontra que talvez ali batam de frente com os meus princípios ou com o que eu esperaria. E daí tudo vai depender do leitor e como realmente ele vai se relacionar com essa história. Se você já gostava do Visão antes e quer conhecer um pouquinho mais sobre o personagem, esses 2 volumes são bacanas, são indicações válidas para você conhecer, para você ler, realmente para entender ali um pouquinho melhor do funcionamento do Visão, dos poderes dele e também de como é a relação deste ser que não é humano, que não é realmente um androide, que pensa e age de maneiras diferentes e que então se relaciona ali com um mundo que é humano e que tem suas próprias dinâmicas, tem suas características específicas e como ele vai conseguir se conectar com este contexto. Eu gostei de realmente entender um pouco mais, me aprofundar um pouco mais em toda a questão do Visão, em toda a questão dos Visões, da família dele e também de ver Feiticeira Escarlate aparecendo na história, porque sim, ela aparece aqui também, não vou explicar ainda o contexto, gosto muito dela. E é realmente uma pena que as coisas que aconteceram e apesar de não dizer exatamente o que aconteceu, gostaria de ver uma história específica sobre um momento específico que aconteceu antes da história do Visão. Possivelmente, já aí para dar uma dica para quem não está entendendo nada, essa história que aconteceu antes da história do Visão será retratada ali no WandaVision, série da Wanda do Disney Plus. Não sei muito mais sobre a história, não sei quando terei acesso a esta série, mas já fica aí a dica caso alguém se interesse, queira entender um pouquinho mais das coisas que eu deixei de falar aqui nesse vídeo. Mas além então de tudo que eu já falei, das coisas que eu comentei e não comentei, das possíveis ali reflexões, das possíveis detalhes que a gente vai receber nessa história, devo dizer que a arte de Visão também é muito bonita, as HQs são inteiramente coloridas, gostei muito disso e gostei também que além então da arte ser bacana, das cores serem bacanas, alguns quadros usam umas estratégias específicas de coloração, de contraste, muito bacanas, muito legais de serem ali observados na medida em que a gente vai avançando por cada quadro, por cada capítulo, por cada parte dessa história. De maneira geral, vale sim muito a pena conferir a duologia Visão, conferir essa história, conhecer um pouquinho mais desse personagem, principalmente para aqueles que já gostam do personagem, mas também para aqueles que têm ali curiosidade e talvez não tenho tanto costume de conhecer histórias em quadrinhos de super-heróis, mas querem começar por algum lugar e de preferência um lugar que não tenha 20, 300, não sei quantas edições já publicadas e uma previsão de chegar ali a um final. Mas se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo e também já coloca aí nos comentários se você já leu a Visão, o que você achou dessa história em quadrinhos. Se você tem interesse em ler, quais foram as suas reflexões ali, o que você achou de todas as coisas que acontecem nessa história? Coloca aí nos comentários, vamos conversar, vamos debater um pouquinho mais sobre Visão e a gente se vê num próximo vídeo.